Conosco em linha já o ex-diretor de Relações Internacionais do Banco Central, economista Alexandre Schwartzman. Um bom dia, obrigado pela atenção à Bandeirantes, economista. Bom dia a todos. Bom, como é que dá para analisar esse cenário todo e para onde rumamos, hein, professor Schwartzman? Olha, claramente o país está abandonando, inclusive, o fingimento de que ele estava adotando uma agenda liberal, né? Já era muito claro há algum tempo que não estava rolando, né? Mas agora sim resolveram de fato rasgar a fantasia e assumir com todas as letras de que não estamos preocupados com o equilíbrio fiscal. A nossa preocupação única nesse exato momento é dar uma chance de reeleição para o presidente da República, né? E esta compreensão pode até ter demorado ali. O pessoal que era mais fã do Paulo Guedes tal, achava que ele ia matar no peito, ou que ele ia converter o presidente, etc. Eles estão tomando um duro choque de realidade e a gente está vendo o resultado disso. O fato é que, do jeito que a coisa está andando, eu acho que a gente vai ter um dólar mais caro, inflação maior, juro mais alto, consequentemente crescimento mais baixo. Então, assim, é uma combinação difícil, não que ela seja boa, ela só é difícil de conseguir. Professor Alexandre, nós temos uma situação aí que é o ano eleitoral, que historicamente são anos difíceis para a economia. Quando tudo está em paz, imagine agora com toda essa situação que a gente está vivendo e ainda num período de pandemia, talvez numa pós-pandemia, e projeções muito ruins, como a da OCDE, que o Brasil pelas próximas décadas vai ficar parado, vai ficar no mesmo lugar. Qual é o tamanho do rombo, se isso tudo for aprovado, se realmente for cumprido esse aumento no auxílio nesse Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família, e como é que se recupera isso depois, considerando um próximo governo de 4 anos, seja ele qual for? Deixa eu só tentar quebrar um pouco essa questão. Não é só a questão do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é a cereja no topo do... Sim, o déficit já é gigantesco. Né? Tem duas propostas que estão aí. Uma a gente já conhecia, era dos precatórios, a outra essa mudança na forma de calcular o teto de gastos. A mudança na forma de calcular o teto de gastos aumentaria o limite de gastos em cerca de 46, 47 bilhões no ano que vem. Então, o primeiro efeito é esse. O segundo é a questão dos precatórios, né? Tem 90 bilhões, 89 bilhões de precatórios orçados para o ano que vem, e se passar a emenda constitucional, o governo só precisaria pagar 40 e poucos bilhões dele. Então, teriam uns outros 47 bilhões que estão no orçamento, relativos ao precatório, que estariam livres para gasto. Moral da história, teve um espaço para elevar o gasto em alguma coisa como 90 bilhões, 94 bilhões de reais no ano que vem. Então, isso acomodaria, por exemplo, o auxílio emergencial. Você nem precisaria, ou não chama agora Auxílio Brasil, você nem precisaria daquela pirotecnia, assim, de colocar fora do teto, que você conseguiria encaixar, mas às custas de um aumento extraordinário de gasto, que era exatamente contra o espírito do teto. A ideia do teto é não deixar aguentar, não deixar subir. O que você está fazendo vai permitir um aumento extraordinário de gastos no ano que vem. Ou seja, professor, ao invés de fazer a despesa caber dentro do teto, faz o teto caber na despesa. Exatamente. Eu não poderia colocar melhor. É isso. E eu falo, não, a gente, do ponto de vista legal, ser aprovada a emenda constitucional, a gente está bonito. Agora, a análise aqui... Não é o que interessa. Sim. Não é uma questão formal. A sua análise é econômica, é técnica e muito bem fundamentada, mas tem um outro viés aí nessa questão dos precatórios, porque se tem lá cerca de 90 bilhões para pagar precatório e reduz pela metade, essa outra metade que não será paga também é dinheiro circulando na economia e supostamente também poderia trazer voto para o presidente Bolsonaro se o objetivo é a reeleição, né? Não, o objetivo é puramente político. Veja, deixa eu retomar a questão do Auxílio Brasil. O objetivo é meritório, a gente não tem a menor dúvida a esse respeito. Basta andar na rua, a gente anda na rua, né, a gente vê o que está acontecendo. Sim. Só que tem que ter dinheiro, né? Que perdeu emprego, renda, etc. Então, tem que fazer isso. Acho que não tem nenhuma dúvida.
A questão é, desde o ano passado, há discussões muito mais profundas no sentido de aumentar o gasto social remanejando o conjunto dos gastos. Dá para fazer. Dá para fazer. Né? Vou dar um exemplo simples. Tem 20 bilhões de emenda do relator no orçamento, né? Que é basicamente dinheiro para alimentar a base política. Pô, se fosse sério esse negócio, a gente estaria fazendo a mudança no começo desse ano, né? Discutida, etc., e faria um programa social maior. A gente está fazendo isso não é pelo programa social. Obviamente, o programa social é porque o governo tem interesse, inclusive, dos votos, mas é para preservar a emenda de relator. É isso, é para continuar irrigando a horta do Centrão. Então, assim, você olha para o conjunto, é um negócio horroroso. Uhum. A ideia, professor, parece mudar a lei que está, né? A lei do teto de gastos, o artigo 108, que estabelece lá o indexador, que é o IPCA, e o cálculo daí seria a partir da inflação de dezembro do ano anterior. Essa ideia é ainda da origem do teto, né? Lá na época em que o teto foi apresentado, tinha gente que defendia que fosse assim, mas acabou sendo abandonado porque se basearia em estimativa de inflação, né? Quer dizer, não seria bom orçamentariamente. Essa seria uma discussão técnica. De fato, é mais complicado, né? Porque, enfim, você tem que formular, o orçamento tem que ser mandado até o dia 31 de agosto de um ano. No dia 31 de agosto, o máximo que você conhece é a inflação até julho. Né? Então, se estabeleceu que era de janeiro a junho, de julho a junho, você viu os 12 meses. Então, tem uma diferença. No caso, em particular, desse ano que a gente está vivendo, é ridícula. A inflação vai fechar em 8,7 e a inflação até junho era 8,3, se não me engano. Então, o problema não é esse. O problema é que é casuísmo. Né? O que aconteceu é que algum esperto olhou e falou, olha, se a gente pegar, ao invés da regra de teto, a regra do reajuste do teto, a gente mudar o IPCA janeiro a dezembro, mas a gente usa estimativa para esse ano, etc., essa inflação acumulada desde 2016 dá 35%. Pela regra antiga, dava 31%. Então, você consegue dar um tequinho a mais ali no teto. Inclusive, não é a mudança só no teto para o ano que vem. Você vai corrigir desde 2016. Então, é essa brincadeira que dá 40 e poucos milhões a mais. É puramente casuístico. A gente está conversando com o Não tem nenhuma coisa técnica. A gente está conversando com o ex-diretor de Relações Internacionais do Banco Central, o economista Alexandre Schwartzman. Agora, professor, até onde o país aguenta? Porque tem um presidente que desconhece o regramento econômico e uma equipe econômica completamente isolada que agora perde a metade. Né? Não é uma situação inédita, né? Eu tenho idade suficiente para lembrar o governo Sarney. Sim. Né? O governo Sarney era isso. Né? Era um presidente que não entendia, refém do Centrão, né? E, enfim, você vai ter que basicamente aguentar para a próxima transição política, né? E torcer que ela seja boa. Sim, né? mas quem assumir vai pegar terra arrasada, né? Não, vai pegar um baita rabo de foguete. Veja, o final do governo Sarney não é que a gente fez uma transição política boa, a gente elegeu o Collor, Sim. que também nos deixou numa situação muito ruim. Então, enfim, o país continua. Né? O que tem que vai... É isso, a gente já está há 10 anos estagnado, a gente vai demorar mais 5, 10 anos. É péssimo, eu estou com 58 para 59 anos. Eu já vivi minha vida profissional, continuo fazendo o que eu gosto, para mim não faz a menor diferença. Agora, eu vejo a geração dos meus filhos, geração de amigos dos meus filhos, filhos dos meus amigos, etc., vão pegar um rabo de foguete assim, extraordinário, porque é um país que não cresce. O que acontece? As melhores mentes vão embora. É o que aconteceu no Brasil, final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas isso é um fato, isso está acontecendo hoje já. Isso é um fato real, os melhores indo embora e o empobrecimento, né? E o que vai ter, nós podemos voltar, o senhor bem lembrou aí o governo Sarney, os anos 80, foi a chamada década perdida na economia. Também tenho praticamente a mesma idade que o senhor e lembro muito bem daquela situação. A gente não tinha perspectiva de vida.
Nós éramos todos jovens e com uma dificuldade muito grande. Então, isso, além de todos os problemas que o mundo está enfrentando, com a pandemia e o pós-pandemia, as incertezas que tem, um mundo que vai ser muito mais tecnológico, vai exigir muito mais em educação, em conhecimento, o Brasil, a tendência é ficar muito mais para trás, e isso não é uma visão pessimista. O senhor está corroborando essa visão que a gente já vinha comentando aqui no nosso programa. É possível se estimar em quanto tempo, tendo um projeto de Estado, de nação, de país, efetivamente, é possível se estimar em quanto tempo dá para sair dessa situação? Não, eu não acho que seja possível, não. Para começar, a gente precisa ver se a gente vai ter isso, né? A gente tem uma transição política no ano que vem. Pelo andar da carruagem, assim, a gente vai tentar retomar um projeto que já não deu certo, né? As pessoas se lembram dos bons anos do governo Lula, mas assim, vamos falar a verdade, o Lula herdou o país basicamente arrumadinho, né? Tinha seus problemas, não tava, teve coisas boas que o governo Lula fez no comecinho, mas era um país que estava essencialmente arrumado, né? E deu a sorte de ter um boom de commodities. Quando foi fazer o projeto propriamente dito lá do PT, que começou lá no segundo governo Lula e se estendeu ao longo do governo Dilma, nós plantamos as raízes para a pior recessão da história do país. Conseguiu ser pior do que a que a gente passou, né? Que é um negócio extraordinário. Quer dizer, o que a gente teve de queda no PIB no ano passado por conta da pandemia não foi maior do que a gente teve de queda no PIB em 2015 e 2016 por conta dos erros de política econômica. Então, o risco que a gente corre é que a gente vai pular do fogo, pular da frigideira e vai cair no fogo, né? Não me parece que existe. Não me parece que a sociedade brasileira está pronta para um conjunto de mudanças que endereçam os problemas do país. A gente está... Eu já usei essa imagem e vou falar assim, pode parecer que eu estou me gabando, mas eu usei essa imagem em 2018. A gente está ali, são ratos num saco. Está todo mundo brigando e ninguém está preocupado ali em arrumar um jeito de sair do saco, né? Cada um quer um pedaço maior do orçamento, cada um quer um pedaço maior do PIB, mas ninguém se preocupa em aumentar o PIB, ninguém se preocupa em mudar as instituições do país para uma coisa melhor, né? E as expressões políticas que a gente tem são essas e não são por acaso. A gente não... Esses políticos não vieram de outro planeta, né? Às vezes parece, mas eles não vieram de outro planeta. Eles são, de uma forma ou de outra, expressão da sociedade brasileira. Então, a gente está colhendo exatamente o que nós plantamos. Se a gente não plantar uma coisa diferente, não vai colher nada diferente. Não tem jeito, né? Se você plantar aveia, não vai dar cevada. Não tem jeito. Professor, ontem nós tivemos uma debandada do Ministério, né? Nomes importantes como Bruno Funchal pediram exoneração, mas não é a primeira vez que isso acontece. Outras saídas ao longo dos meses anteriores também aconteceram, de modo que aquele Dream Team, né, que foi formado no início de 2019 já não existe mais. O Paulo Guedes permanece. Ontem eu fiquei conversando com algumas pessoas de dentro do Ministério e eles relataram que, na verdade, havia guerra interna, que o Guedes perdeu a batalha interna, ele resolveu ceder a perna, porque se ele saísse seria ainda pior. Qual que é a avaliação que o senhor faz desde fora do mantenimento do Guedes no Ministério da Economia, que já não tem mais as características iniciais e nem a agenda que se propunha no início do governo? Não, eu estou tocado com o sacrifício pessoal do ministro da Economia. Ele está permanecendo lá só para evitar que a coisa piore, né? Realmente é um herói, quer dizer, aquela estátua que botaram para ele na Faria Lima é pouco. A gente tem várias estátuas dessas, porque é uma pessoa que está se sacrificando pelo país. É uma piada. Isso aí, veja, para entender a tem que dizer que contém ironia, né? Oi? Tem que dizer que contém ironia, senão os caras entendem outra coisa. Não, né? As pessoas acreditam, né? Veja, para entender a permanência do ministro Paulo Guedes, não adianta ser economista, nem cientista político. Aí você tem que ser assim, um psicanalista e parrudo, né? Porque é uma história de ressentimento, né? Enfim, coitado, né? É isso, ele está querendo se provar. Uhum. Mas o projeto dele, foi pro saco e não é de hoje, né? O projeto dele foi pro saco a partir do momento em que
que não conseguiu aprovar. Depois da reforma da Previdência, a gente não aprovou quase nada de importante. A gente não mexeu na parte administrativa, a gente não mexeu na parte tributária. Aliás, ali acho que não tem... Assim, você vai ver a questão da reforma tributária, que é outra que precisa de um psicanalista para entender. Tinha uma reforma pronta, debatida, de avançar né? E passou um tempão discutindo o CPMF, e depois veio com uma reforma do PIS/COFINS, que era uma versão aguada da proposta lá do Centro de Cidadania Fiscal. Aí depois abriu essa caixa de Pandora do imposto de renda, que não tinha nada a ver com os principais temas de reforma tributária no país. Foi um desastre absoluto, né? E a gabolice, né? Não, eu vou gerar aqui 1 trilhão de privatização, eu tenho mais 1 trilhão de imóveis, e se for o caso eu vendo as reservas do país e vou conseguir pagar a dívida, e a gente vai fazer um governo social liberal que vai mudar as décadas de social-democracia. Um baita papo furado. O sujeito é um despreparado completo, sempre foi um despreparado completo. E, de novo, sem querer parecer que eu estou aqui me gabando, mas em 2018 eu falei isso. As palavras são bonitas, o conteúdo era absolutamente oco. Se eu via o discurso do Paulo Guedes lá em 2018, era nitidamente de um sujeito que não tinha olhado uma planilha com dados brasileiros há uns 30 anos. Ele não fazia ideia da magnitude dos problemas. Ele achou que ele ia chegar lá, e porque ele estudou em Chicago em 1970 e lá vai Pedrinha, ele ia resolver todos esses assuntos. Desculpa, não é assim. Né? Não é assim que funciona. E a gente está colhendo de novo, a gente está colhendo o que plantou. Quem acreditou no Paulo Guedes, bom, agora tira a estátua do homem. Fazer o quê? Ex-diretor de Relações Internacionais do Banco Central, economista Alexandre Schwartzman, obrigado pela presença conosco e pela análise. Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, de preferência com notícias melhores. Com certeza, vamos esperar que seja assim. Um abraço. Grande abraço. Bom dia, um abraço.